Olá, meu nome é Ângelo Pessi, eu sou turismólogo, sou marqueteiro e também sou produtor cultural. Sou de Macapá, no estado do Amapá, mas morei muito tempo em Belém, onde eu me formei lá na UFPA, fiz a minha graduação em turismo. Depois morei em Santarém por algum tempo, onde eu trabalhei lá também com eventos e também tinha uma agência de publicidade, um pub e mídia social. A gente também, junto com o sócio, desenvolveu um site de compra coletivo, o eguadaoferta.com, e também tínhamos desenvolvido um trabalho no site onde o meu sócio, junto com o pai, hoje é proprietário, um trabalho de marketing voltados para as redes sociais e para o mecanismo de busca, né? O SEO, que é o Social Engine Optimization. E esse trabalho nos possibilitou ter uma experiência nessa área que futuramente, ou hoje no caso, eu estou usando para desenvolver um projeto turístico que fomenta o turismo na nossa região amazônica. E esse projeto ele consiste em prestar um serviço de boa qualidade para os turistas ingleses, coisa que eles estão acostumados, né? Eu vim aqui então em Londres, estou aqui há 5 meses fechando parcerias para quando eu retornar montar um site. Na verdade esse site também já está sendo montado, mas junto com os parceiros das grandes cidades que eu estou fechando parceria, Belém, Manaus, Macapá, Santarém e Acre, aonde esses empresários, essas agências de turismo vão prestar o serviço da melhor forma, né? E quais são os desafios? Bem, um dos primeiros é porque não existe um fluxo constante de turistas indo para a Amazônia. Apesar deles quererem ir e gostarem de conhecer a região, não existe um voo direto, por exemplo, de Manaus ou de Belém para Londres, como existe um voo diário saindo de Guarulhos para Londres, como também existe um voo diário saindo de Manaus para Miami, por exemplo, porque o fluxo é muito mais constante, né? As pessoas, o brasileiro, eles vão muito mais para Miami e os americanos também vão muito mais para a Amazônia, mais do que os ingleses ou os europeus. Mas por que isso acontece? Quando eu fazia a faculdade de turismo, eu comecei a pesquisar sobre o tema e logo mais, depois que eu trabalhei nesse ramo de publicidade, principalmente na parte de eventos, eu comecei a desenvolver não só o interesse por essas questões, mas também a necessidade de fazer com que a nossa região se desenvolva e que o mundo a conheça, né? Não apenas pela internet, mas de uma forma presencial, ao vivo. E quando eu então iniciei um mestrado em turismo, eu comecei a estudar os porquês, né? Porque depois dessa experiência que a gente teve com o soprojetos.com, que hoje é um site de arquitetura que vende projetos de arquitetura ao Brasil inteiro, com mais de 4 milhões de visualizações por mês, ou seja, um site que nos possibilitou ter a experiência necessária para trabalhar com o marketing online e desenvolver um site então que fomentasse o turismo em nossa região, né? E depois que eu iniciei esse mestrado, eu comecei a perceber quais eram as dificuldades e os desafios, né? Mas estava muito na teoria. Foi aí que eu resolvi então vir à Europa. Na primeira vez que eu vim à Europa, eu fui visitar o meu irmão, que fazia um doutorado na Áustria, na Alemanha, e a partir de lá eu resolvi fazer um mochilão, fui conhecer alguns outros países, fui conhecer a Itália, fui conhecer Barcelona, na Espanha, fui conhecer Portugal, fui conhecer Dublin, fui conhecer a França, enfim. E eu percebi, né, nessa viagem
o fluxo constante de pessoas viajando, o quanto eles eram acostumados a viajar. Desde criança eles já viajavam. Por exemplo, quando eu pegava trem da Alemanha para a Itália, eu começava a observar que existiam muitas excursões escolares de uma cidade para outra. E os professores iam levando um grupo de 15, 20 alunos, iam de manhã e voltavam à tarde. Então eles já são acostumados a viajar desde criança, né? Eles já têm essa cultura de viajar, mas eles gostam de viajar com segurança, né? Com tranquilidade, com infraestrutura, enfim, coisas que nós não temos em nossa região. Mas quando eu comecei a conversar com alguns ingleses e alguns turistas daqui, eu também percebi que eles não querem morar na nossa região, eles não querem viver lá para sempre, eles querem sim conhecer. Então eles não precisam de uma boa estrutura, de bons hotéis, de estradas desenvolvidas como aqui eles têm. Claro que eles vão querer dormir sim em camas confortáveis, né? Mas eles querem, o que é que eles querem saber? Eles querem vivenciar a experiência que nós vivenciamos, né, diariamente. Eles querem saber o que a gente come, como é que é preparada a nossa comida, por que eu gosto daquela forma. Eles querem saber onde é que nós vamos tomar um açaí, do que é feito o açaí. Eles querem pegar na cabeça de um boto, né, no Rio Amazonas, enfim, né? Eles querem vivenciar essa experiência, né? Eles querem ter isso na vida deles e depois retornar para a região deles com tranquilidade. Então, quando eu percebi que isso era possível, foi aí que eu tive a ideia de vir para cá para fechar as parcerias e mostrar para eles que a gente consegue prestar um serviço de qualidade, né? E eu comecei a conversar com uns e outros sobre o tema, e eu perguntava: poxa, se vocês buscam no mecanismo de busca, que o Google é assim, o Google funciona da seguinte forma: eles dão umas ferramentas que a gente possibilita a gente saber quais são as palavras-chave mais buscadas, né? E a gente, quando coloca lá, por exemplo, pacote na Amazônia em português, existe mais ou menos umas 5.000 buscas diárias, né? E quando a gente coloca em inglês, sei lá, Trip Amazon ou Adventure Amazon, essa busca de 5.000 buscas diárias pula para 400, 300 mil buscas diárias. Ou seja, a busca por pacotes na Amazônia para conhecer a nossa região é muito grande. Então eu perguntei para eles: poxa, se vocês querem conhecer, a questão financeira não é problema, por que vocês não vão, né? Porque o que vai daqui é apenas 5% dos que querem ir. Qual é o motivo? E aí eles me respondiam com uma pergunta também. Eles me respondiam da seguinte forma, me perguntando: mas a gente vai e volta com segurança? A gente não vai pegar uma doença? Nós não vamos pegar malária, por exemplo, né? Nós não vamos ser assaltados? É seguro ir para lá? A gente vai voltar para nossa casa? Era unânime essas perguntas. Então eu percebi que esses desafios tinham que ser trabalhados, nós tínhamos que buscar uma solução para isso. Foi aí que eu resolvi então me juntar com os grandes parceiros lá, né, as grandes agências de viagem, as pessoas que prestam esse serviço já há muito tempo e prestam com qualidade, né, que fazem um turismo receptivo, tanto em Belém, quanto em Manaus, quanto em Santarém, quanto no Acre. E coloquei as questões para eles. E também perguntei: poxa, por que vocês não desenvolveram ainda algo, né? Porque, por exemplo, quando o turista ou o inglês busca no Google pacote na Amazônia, eles acham um pacote na Amazônia, mas acham na Amazônia lá no Peru, em Lima. Não é a Amazônia brasileira do jeito que a gente conhece. Não é a nossa Amazônia em Manaus, em Belém, em Santarém, em Macapá. A beleza natural que a gente tem, a brasileira, né? E existem sim grandes agências de viagens que fazem esse serviço daqui para lá, mas fazem para essa Amazônia, a Amazônia no Peru, né? Tudo bem que é a Amazônia do mesmo jeito, mas a Amazônia é muito mais grande, muito mais rica, muito mais ampla, e a Amazônia brasileira é muito
muito maior do que a Amazônia que eles estão indo conhecer. Foi aí então que coloquei essas questões para os meus grandes parceiros e perguntei para eles: poxa, por que ainda não foi desenvolvido esse tipo de trabalho nessa região? Olha, gente, como está caindo flor aqui, a gente está no começo da primavera, então as flores começam a cair, olha, das árvores. E aí está caindo aqui no meu cabelo, se vocês verem algum folheto no meu cabelo aqui, eu não estou ficando velho não, tá? São flores, que eu estou ficando mais bonito, na verdade. Então, voltando aqui ao nosso assunto, tem algumas pessoas olhando para mim, querem saber o que eu estou falando para vocês. Depois eu vou dar o link para elas pesquisarem na internet e saber o que a gente está conversando. Mas e quando eu conversava com os meus parceiros, eu falava assim, poxa, eles me questionavam, mas Percy, a gente não tem uma infraestrutura, a gente não tem saneamento básico, a gente não tem portos, a gente não tem aeroportos, a gente não tem estradas como eles têm, como é desenvolvido lá na Europa. É por isso que o nosso turismo não é assim tão desenvolvido. E as pessoas que já vêm para cá já comporta, a gente já atende da melhor forma e tal. Ou seja, eles já estão numa zona de conforto. O cliente que eles já têm lá já dá uma tranquilidade para eles não irem atrás, não buscarem mais. E muitos não conhecem o potencial que quando a gente, depois eu vou colocar umas imagens para vocês verem aqui, quando a gente anda no centro de Londres, a gente percebe o quanto a gente esbarra em pessoas indo para um lado e para o outro, o quanto, enfim, o número que vai para nossa região é muito pequeno, né? É apenas os cachorros vieram aqui ver o que eu estava fazendo, cheirou aqui o meu pé. Lá vem um ali correndo, né? Olha que legal. Enfim, tanta coisa, né, que a gente está conversando aqui. Mas vamos lá. E quando o que eu tava falando mesmo, gente? Desculpa que os cachorros, adoram cachorros. Os cachorros me tiraram a concentração aqui. Cachorros é a coisa mais maravilhosa que tem depois de... Enfim. E a gente não tem toda essa infraestrutura que eles têm. Eu falava, ó, gente, eles já estão acostumados com tudo isso. Eles nasceram com toda essa infraestrutura. O que eles querem ver são coisas diferentes que a gente chama no turismo do não comum. Eles não querem entrar nos shoppings, nos grandes centros aqui. Claro que eles vão saber, querem conhecer, eles querem saber que cidade é essa, que metrópole é essa que desenvolveram numa floresta, por exemplo, com mais de 3 milhões de habitantes. Manaus, por exemplo, ou uma cidade com 3 milhões de habitantes. 3 milhões de habitantes existe, enfim, em grandes cidades aqui, em Portugal, na Itália, em Paris. Em Paris já tem mais, né? Aqui são 10 milhões de habitantes. Mas já é uma metrópole. E eles querem sim conhecer, mas eles também sabem que não tem toda essa infraestrutura. Eles querem saber o porquê não tem, né? Por que o nosso governo não dá educação, por que não dá saneamento básico, por que não dá uma infraestrutura de qualidade pra gente, né? O que acontece? Eles já sabem, na verdade. Eles são muito bem informados, né? Eles sabem que a gente tem, né? Enfim, não são os melhores políticos do mundo que nós temos no nosso país. Mas eles querem sim viver essa experiência diferente, né? Eles querem participar. Aqui os cachorros de novo, gente, aqui brincando. E quando eu coloquei isso para os meus parceiros, eles falaram, poxa, a gente já tem todo um esquema montado, então divulga pra gente. E é exatamente o X da questão. Eu vou usar toda essa experiência que a gente tem, né? A gente criou um site que é o amazingtrip.me, e onde vai estar lá todos os melhores prestadores de serviço, nossos grandes parceiros, como chegar, aonde ir, aonde comer, aonde se alimentar, aonde passear, o que fazer, enfim, né? Existem alguns sites que fazem isso, trabalham da melhor forma, mas são todos em português e eles não acham nada, né, específico falando a linguagem que eles querem, que eles são acostumados. Por isso também um dos motivos de eu vir aqui em Londres e desenvolver, não só aperfeiçoar meu inglês, mas desenvolver
palavras-chave, né? Pegar os costumes, pegar a realidade deles e colocar na nossa linguagem, na linguagem da internet, né? Gente, eu vou ficando por aqui porque eu estou perdendo um pouco da concentração, mas quem quiser saber mais pode acessar o site, né? Depois eu vou colocar aqui embaixo, é o amazingtrip.me. Lá vai ter todas as informações que vocês querem, vai ter também uns vídeos a mais, e é isso, né? Eu vou também deixar passando daqui a pouco algumas imagens de Londres. Vou passear ali pelo centro para vocês verem, né? Aqui é um lugar mais tranquilo até mesmo de se filmar, porque as filmagens aqui não são permitidas. A gente tem que ter autorização da prefeitura e tem uns policiais ali, eu não quero que eles prendam a gente, tá? Então, até mais, valeu!